Olá, vamos para a nossa segunda aula de dimensões da psicanálise. Nossa, deu um branco agora aqui. A nossa segunda aula de dimensões da psicanálise. E hoje nós vamos ver literatura, psicanálise e filosofia. Literatura, psicanálise e filosofia, embora não sejam áreas diferentes do saber, acrescentam muito pontos em comum desde a sua fundação discursiva e disciplinar. São três grandes áreas de interpretação e reflexão a respeito das questões humanas, desde as individuais e psíquicas até as sociais e históricas. Tudo começa na Grécia Antiga, 8 séculos antes de Cristo, quando os textos fundadores da literatura ocidental, Ilíada e Odisseia, cuja autoria é atribuída ao poeta Homero, são concebidos. 400 anos depois, por sua vez, o filósofo Platão, também da Grécia clássica, funda um discurso que, segundo o pensador, é diferente do literário, ou estético, uma vez que é voltado à reflexão metódica de investigação da verdade. Por fim, cerca de 2000 anos depois, um médico austríaco de nome Sigmund Freud começa a investigar, no final do século XIX, casos de transtornos psicológicos que apresentam sintomas físicos nos pacientes, neuroses histéricas, e até que lança em 1900 o texto considerado fundador da psicanálise como teoria metapsicológica, a interpretação dos sonhos. Então, hoje você vai aprender sobre as relações e as especificidades entre essas três áreas do conhecimento humano, de modo a entender o que tem em comum e o que as torna discursos específicos com objetos de estudo e reflexão próprios. Para pensar, né? Vamos iniciar só para dar aquela pensada, né? A psicanálise foi iniciada por Sigmund Freud nas últimas décadas do século XIX, com o objetivo de tratar neuroses histéricas, como desmaios, acessos de raiva, descontrole físico e mental, entre outros. Mas foi em 1900, com a publicação do seu célebre trabalho A Interpretação dos Sonhos, em que Freud investiu uma metodologia de autoanálise sobre seus próprios sonhos, que a teoria passou a ganhar mais visibilidade. Embora seja ideal quando direcionada por um profissional, a autoanálise é possível de ser aplicada pelo próprio sujeito durante a leitura de uma obra literária, um filme, a escrita de um diário, ou no contato com qualquer outra situação ou alguém que o coloque em contradição com seu eu imaginariamente normal e completo. Exercitar esse processo de autoanálise é fundamental no enriquecimento de leituras e análises possíveis de serem feitas sobre objetos culturais diversos com os quais se entra em contato, dentre eles, em especial, a literatura. Afinal, que serviria o discurso literário se não fosse para o enriquecimento dos seres humanos, né? Esse enriquecimento, por sua vez, passa, sem dúvida, pelo desenvolvimento da capacidade analítica e interpretativa. E você, já experimentou fazer autoanálise? Hum, uhum. Vamos lá? Você já parou para se perguntar sobre como a sua história, seus desejos, sonhos e principalmente em sua relação com seus progenitores e responsáveis na infância podem ter influência em quem você é hoje? Experimente o exercício da autoanálise e da escrita a partir dos conceitos freudianos básicos. Vamos lá? Em um caderno ou papel, busque escrever livremente, né? A linguagem de livre associação é fundamental no processo. Sobre a sua infância, seus pais, biológicos ou não, presentes ou ausentes, sonhos e desejos infantis. Busque prestar atenção às emoções que afloram à medida que você escreve e, inclusive, escreva sobre elas, registrando-as no papel ao longo da narrativa que você for tecendo sobre sua infância, sobre você, criança. Não há um limite certo de páginas, mas procure escrever no mínimo 2 a 3 páginas sobre esses tópicos de sua infância. Ao terminar a escrita, dobre o papel ou feche o caderno. Deixe-o guardado por 1 ou 2 dias. Abra-o e releia. Assim como um estranho, buscando
tem lembrado o que você sentiu ao escrevê-lo, estranhando e suspeitando das palavras que usou. Se quiser, continue a experiência da autoanálise pela escrita ou escreva sobre a experiência de releitura e estranhamento do que você já escreveu. Depois se pergunte, como foi a experiência para você? Ela foi estranha, alegre, saudosa, triste? Que emoções você teve ao longo da escrita? Que medos, desejos e sonhos resgatou da infância? Haveria alguma relação entre eles e quem você é hoje? Isso é para você dar uma refletida. Né? Sigmund Freud foi revolucionário ao propor em sua obra A Interpretação dos Sonhos uma interpretação de seus próprios sonhos, rompendo assim com milênios de tradição mística referente ao material onírico do ser humano. Nessa obra revolucionária que veio marcar o século XX, o médico neurologista austríaco desenvolveu alguns conceitos teóricos analíticos dos sonhos, dentre eles a condensação, o deslocamento, o simbolismo e a dramatização. Além disso, foi a partir desse texto que a psicanálise instituiu-se como disciplina e o inconsciente como seu conceito fundamental. Então, a gente vai ver agora os 4 mecanismos de trabalho do sonho, segundo a teorização do Freud. Freud e a interpretação dos sonhos. Aí estamos vendo Freud. Freud rompeu com a relação mística entre sonho e profecia que predominava desde a antiguidade. Em lugar disso, na psicanálise, os sonhos passaram a ser concebidos como particularidades do inconsciente. Freud acredita que o material que compõe os sonhos está presente na vida cotidiana e revela desejos reprimidos pela consciência, os quais podem se manifestar segundo os 4 mecanismos descritos abaixo. Né? Primeiro que nós temos aí é a condensação. Olhe bem a figura, olha como é uma coisa muito louca. Tem até um peixe andando, né? A condensação se constitui como um mecanismo de abreviação dos pensamentos latentes. Em outras palavras, seria uma compensação dos volumes dos elementos que integram o sonho de dimensões variáveis de um sonho para o outro. Ele também é entendido como uma metáfora. O processo de condensação apresenta vários conteúdos, desejos, ideias, imagens, entre outros, condensados, ou seja, aglutinados em um único símbolo. Deslocamento. Esse mecanismo atua como um desvio das intensidades dos valores psíquicos dos elementos que constituem os sonhos. Aspectos mais significativos dos sonhos apresentam-se de forma mais discreta, ao passo que os aspectos mais secundários apresentam-se com maior riqueza de detalhes. Juntamente com o processo de condensação, o deslocamento é um dos fatores dominantes que determinam a diferenciação entre o pensamento dos sonhos e o conteúdo dos sonhos. Também entendido como metonímia, o deslocamento é a relação muitas vezes solta, aparentemente desconexa entre vários símbolos do sonho, sendo que, não raras vezes, os símbolos dos desejos principais são colocados em segundo plano, em menor importância no processo de repressão do trabalho do sono. Simbolismo. Segundo este mecanismo, nos sonhos, o inconsciente produz símbolos que constituem metáforas de pensamentos originais. Freud analisou uma série de símbolos, os quais, em sua maioria, apresentam relação com a sexualidade. E, por fim, dramatização. Este mecanismo configura assim uma encenação operando na união de fragmentos oníricos condensados, deslocados e carregados de símbolos, conferindo-lhes um contexto e uma ambientação. Aqui, ó, temos a obra Interpretação dos Sonhos, aqui é a primeira edição dela. A obra Interpretação dos Sonhos é uma dos mais importantes estudos psicanalíticos de Freud. É nesse livro que o autor apresenta suas ideias inéditas sobre os sonhos e delineia a concepção do que é inconsciente ao ser humano. Já esse aqui para Freud, a criatividade provém das profundezas do inconsciente.
Essa ideia foi o cerne do movimento surrealista na década de 1920, na França, em que os artistas deram vazão às obras que representassem a tentativa de tradução do mundo onírico. Bom, como foi dito logo no início, literatura, psicanálise e filosofia são três discursos afins que ora parecem o mesmo, ora diferenciam-se em suas especificidades. Trata-se de um jogo truncado de relações que perpassa os milhares de anos da história do Ocidente, desde a Grécia clássica, com Homero e os filósofos pré-socráticos, passando por Platão, Aristóteles, Sófocles, até Nietzsche, Dostoiévski, Freud, Shakespeare, entre outros. Então, a obra Teorias Críticas da Literatura, base teórica dessa aula, a gente vai conhecer um pouco mais sobre as questões específicas a cada um desses discursos, bem como os que os torna, ao mesmo tempo, tão próximos a ponto de se confundirem em certos momentos e, principalmente, complementarem-se. Vamos lá? Hoje você vai conhecer um pouco sobre a relação entre a literatura, a psicanálise e a filosofia, a partir da exposição das obras clássicas que deram origem ao pensamento de Freud, além de alguns conceitos fundamentais da teoria freudiana sobre o sujeito e o inconsciente. Em seguida, vai aprender sobre os limites, as contradições e os embates entre os discursos literário, filosófico e psicanalítico, no sentido de que as três áreas não apresentarem limites claros entre si, e sim de se complementarem e se misturarem por sua proximidade. Discutiremos como em Platão se deu a fundação do discurso filosófico, que marca o início da filosofia clássica, bem como o posicionamento de Freud entre ciência e filosofia. Por fim, a gente vai ter contato com uma breve análise psicanalítica de um romance, bem como vai conhecer a importância de alguns conceitos e formulações freudianas na análise literária, como a interpretação dos sonhos e a relação entre objeto faltante e desejo, proposto pelo médico neurologista. Diferentemente do preconizado pelo senso comum, a literatura não é o reino encantado da fantasia, da ficção e da beleza estética, pura e simplesmente. Encarar esse fato distorcido sobre o literário, comumente reforçado pelo romantismo na arte e pela ideologia burguesa do século XIX, que o menosprezava, desde o positivismo cientificista ao liberalismo, o racionalismo e o realismo estético, é compreender que a literatura, como objeto cultural, está muito além de ser um mero passatempo recreativo ou ainda um mero alimento para engrandecer a alma do encantado leitor. Em outras palavras, isso significa entender que a literatura constitui um discurso fundante da cultura e do pensamento ocidental, assim como a filosofia grega, desde os pré-socráticos, e, nesse sentido, o texto literário confunde-se muitas vezes com o texto filosófico, desde Platão e antes mesmo dele, ou seja, no final das contas, o discurso literário não tem uma fronteira muito bem definida em relação ao discurso filosófico, tanto no que se diz respeito ao conteúdo, muitas vezes filosófico, das obras literárias, quanto à forma, muitas vezes lírica e poética dos textos filosóficos. Muitos dos textos de Platão, por exemplo, eram narrativas dialogadas em que se debatiam temas como o amor, tema central de Um Banquete, entre vários personagens, dos quais Sócrates figura como um dos mais famosos. Se a filosofia é, portanto, a mãe de todas as ciências, a literatura é a tia esquecida, tida como o discurso menos científico no período histórico moderno, marcado pelo racionalismo e pelo cientificismo burgueses, um comportamento e uma forma de estar no mundo que foram ganhando um espaço hegemônico na sociedade ocidental com maior ênfase a partir do século XVII. O que isso tudo teria a ver com a psicanálise? Vamos ver como esse saber de entremeio a psicanálise está enredado entre a filosofia e a literatura. Sigmund Freud foi um médico neurologista austríaco nascido na segunda metade do século
XIX, e em seu campo profissional teve profundo contato com o cientificismo positivista que pairava sobre a alta modernidade, que foram os anos 1800 do continente europeu. Contudo, o jovem médico não queria ter-se ao rudimentar estudo fisiológico do cérebro humano produzido na época. Freud era fascinado pelas neuroses, que são as doenças psíquicas até então consideradas imaginações dos pacientes por terem sintomas físicos sem causas propriamente fisiológicas, que, por sua vez, dispunham de tratamentos pseudocientíficos, como banhos e sangrias, dada sua menor relevância para a medicina da época. Inicialmente, a sua teoria autodenominada metapsicologia, com o intuito inicial de entender como funcionam as neuroses e a histeria, um tipo específico de neurose mais intensa que acometia em especial as mulheres da época com ataque de nervos e desmaios, gira em torno do conceito fundamental, que representa a base do entendimento de todo o restante de seu pensamento, o princípio do prazer ou libido. Trata-se de uma forma de energia biológica imanente à natureza humana, voltada à autopreservação do corpo e à satisfação das necessidades fisiológicas do organismo, como excretar, repousar, alimentar-se e copular no ato sexual. O que tem dominado a história humana até agora é a necessidade de trabalhar. E para Freud, essa dura necessidade significa que precisamos reprimir algumas das nossas tendências ao prazer e à satisfação. Se não nos fosse necessário trabalhar para sobreviver, poderíamos simplesmente ficar deitados o dia inteiro, sem nada fazer. Todo ser humano precisa sofrer repressão daquilo que Freud chamou de princípio do prazer, em favor do princípio da realidade. Para alguns de nós, porém, é possível, e possivelmente para sociedades inteiras, a repressão pode se tornar excessiva e nos transformar em doentes. Há ocasiões em que nos sentimos dispostos a abrir mão da satisfação em proporções heróicas. Em geral, porém, fazemos-no com a convicção de que, renunciando a um prazer imediato, iremos finalmente recuperá-lo talvez intensificado. Estamos preparados para aceitar a repressão desde que ela nos ofereça alguma coisa em troca. Mas, se as exigências que nos foram feitas forem excessivas, provavelmente adoeceremos. Essa forma de enfermidade é conhecida como neurose, e como todos os seres humanos sofrem alguma repressão, é possível considerar o homem, usando as palavras de dos comentaristas de Freud, como animal neurótico. É importante ver que essa neurose é parte daquilo que em nós é criativo enquanto raça, sendo parte também de nossa infelicidade. Uma maneira pela qual podemos enfrentar os desejos que temos condições de satisfazer é sublimando-os, o que para Freud significa dirigi-los para uma finalidade de maior valor social. Podemos encontrar um escoadouro inconsciente para a frustração sexual na construção de pontes e catedrais. Para Freud, é em virtude dessa sublimação que a própria civilização surge, desviando nossos instintos para esses objetos superiores, a própria história cultural é criada. Se a libido é uma constante fundamental da natureza humana, uma das maneiras que o ser humano encontra para lidar com a repressão da sua energia libidinal é a sublimação. A produção simbólica da frustração do prazer, de modo a se tornar menos insuportável lidar com essa frustração, tanto por meio da construção de pontes e catedrais, quanto pela produção artística, literária, musical, dramática, visual, plástica ou de grandes obras filosóficas. Contudo, para o pai da psicanálise, existe um mecanismo de repressão universal, responsável por produzir na infância todas as formas possíveis de estrutura psíquica, desde as neuroses, como a compulsão ou a fobia, às psicoses, como a alucinação e paranoia. Buscando entender, então, como funcionava o misterioso aparelho psíquico humano e na tentativa de se dar um nome a esse princípio castrador primordial do prazer, o médico austríaco recorreu curiosamente à literatura clássica para amparar e elaborar a sua teoria. Da tragédia grega surgiu um dos conceitos mais importantes da teoria freudiana, o complexo de Édipo, entendido por ele como esse princípio repressor fundamental do prazer. O complexo de Édipo é, para Freud, o início da moral, da consciência, do direito e de todas as formas de autoridade social
e religiosa. A proibição real ou imaginária do incesto pelo pai simboliza toda a autoridade superior que será mais tarde encontrada, e ao introjetar, ou seja, tornar sua essa lei patriarcal, a criança começa a formar aquilo que Freud chama de superego, a voz pavorosa e punitiva da consciência. O sujeito humano que surge do processo edípico é um sujeito dividido, separado precariamente em consciente e inconsciente, e o inconsciente pode ressurgir a qualquer momento para persegui-lo. Esse conceito fundamental da teoria freudiana merece um olhar um pouco mais detalhado. Primeiro, porque devemos entender a origem do complexo de Édipo. Na tragédia grega antiga, a narrativa do poeta Sófocles, intitulada Édipo Rei, que é de 427 a.C., conta a história de um jovem guerreiro chamado Édipo que, após derrotar a Esfinge, rebela-se contra o rei tirano, que é o seu pai, parentesco que Édipo desconhece, o mata e toma posse de seu trono casando-se e tendo relações sexuais com a sua própria mãe, sem que ele saiba que também é seu filho, agora também sua esposa e rainha do seu reinado. 2000 anos depois, Sigmund Freud entenderá que essa estrutura narrativa, arquétipo trágico, considerado por Aristóteles o arquétipo ideal da tragédia grega antiga, é mais que apenas uma história ficcional e trágica sobre um filho que mata o pai. Segundo argumenta Freud, esse enredo trágico, supostamente absurdo, escandaloso e imoral, é, na verdade, a base da estrutura do psíquico humano, do ser humano. Em seu raciocínio, o pai da psicanálise nos mostra a lógica por trás dessa associação aparentemente absurda. Em sua meticulosa análise sobre o desenvolvimento humano, ele nos mostra que somos uma espécie que nasce ainda muito prematura, se comparada a outros mamíferos que já nascem capacitados a andar e se alimentar com maior independência da mãe, por uma questão evolutiva, já que, como nossa espécie bípede tem uma bacia estreita para sustentar sobre duas pernas, resultado do estreitamento do canal vaginal por onde o bebê nasce. Além disso, como nossa espécie tem um cérebro bem mais desenvolvido e, por consequência, relativamente grande, o feto precisa nascer em um estágio ainda muito prematuro de seu desenvolvimento fisiológico para passar pelo canal vaginal materno. E o que essa questão do nascimento prematuro tem a ver com Édipo Rei? Como o ser humano nasce ainda muito prematuro e dependente de sua progenitora para alimentá-lo e cuidá-lo de suas necessidades fisiológicas básicas, o bebê tem sobre o corpo materno um entendimento de uma simbiose, ou seja, uma relação mútua de sobrevivência, de modo que o bebê vê o corpo da mãe e o seu como apenas um, sendo incapaz ainda de conjecturar essa separação. O corpo materno, portanto, torna-se a base do princípio do prazer oral, a alimentação pelo aleitamento materno, e também afetivo, o colo, o contato com a pele, calor do corpo e o cheiro dos feromônios, sendo o primeiro objeto de prazer do ser humano. À medida que crescemos, contudo, vamos nos separando do corpo materno, né, que é o reino da natureza, e adentrando o reino da cultura, por meio da aquisição da fala, da independência na alimentação, do contato com outras crianças, entre outros. Segundo Freud, quem representa essa separação da criança com o corpo da mãe é ninguém menos que o pai, o símbolo máximo da lei e da ordem, metaforizado pelo fato, pelo falo, né? Pelo falo, né? Que introduzirá a criança no mundo da cultura, retirando do seu princípio básico de prazer, o corpo da mãe. Passando, portanto, por essa separação traumática, que ocorre por completo em média em torno dos 5 anos de idade, o ser humano recalca seu desejo fundamental de simbiose com o corpo aconchegante e perfeito da mãe, abrindo mão desse estágio fundamental de conforto e proteção. Para a teoria freudiana, o recalque é um mecanismo de defesa da psique humana. Diante de um acontecimento traumático, como o da separação do corpo materno, o cérebro recalca-o para o inconsciente, ou seja, retira o trauma da consciência do sujeito, jogando aquilo que é insuportável no esquecimento. O que precisa ficar claro aqui é que recalcar não é o mesmo que esquecer literalmente um trauma. O inconsciente não esquece, mas sim retorna com o desejo, princípio básico recalcado, seja ele oral, sexual, entre outros, através dos sonhos, do ato falho, ou seja, a troca não intencional, ou seja, inconsciente de palavras durante a fala.
da afasia, que é o bloqueio na lembrança de uma palavra ou fato pontual, ou ainda do humor ou do xiste, que é a enunciação sarcástica de algo incômodo, além de o recalcado retornar na forma de uma neurose ou um sintoma como obsessão, compulsão, ansiedade, histeria, problemas digestivos, problemas do sono, entre outros, ou de uma psicose, alucinações, paranoias, medos irracionais, mania de perseguição, entre outros. De acordo com Eagleton, antes de deixarmos a questão do complexo de Édipo, devemos enfatizar sua enorme relevância para a obra do Freud. Não se trata apenas de mais um complexo, ele é a estrutura das relações pelas quais chegamos a ser os homens e as mulheres que somos. É o ponto em que somos produzidos e constituídos como sujeitos. E um dos principais problemas que ele nos cria é o de ser sempre, de alguma forma, parcial e incompleto. Ele indica a transição do princípio do prazer para o princípio da realidade, do âmbito fechado da família para a sociedade em geral, já que passamos do incesto para as relações extrafamiliares e da natureza para a cultura. Nesse momento, é preciso fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, precisamos levar em consideração que Freud viveu e teorizou durante a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, em meio à classe média europeia do universo anglo-germânico, né, que é o Império Austro-Húngaro. Ou seja, ele viveu cercado por uma configuração familiar mais tradicional que é existente na atualidade, em que o pai, exercendo o papel de gênero masculino da época, era tido como provedor financeiro da família, bem como o chefe e a representação da razão e da ordem. Assim, o que precisamos compreender da genialidade e da atemporalidade da teoria freudiana é que o signo por ele chamado de pai/falo, como aquele castrador que representa a separação da criança com o corpo da mãe, retirando-a do princípio do prazer natural e inserindo no princípio da realidade e no reino da razão e da cultura. É, na verdade, um processo traumático natural à condição humana de separação do corpo da mãe e do desenvolvimento da autonomia do sujeito que ocorre de formas variadas e não estritamente vinculado ao progenitor, ao pai biológico propriamente dito. Devemos, portanto, entender o complexo de Édipo como um processo inerente à condição humana, que é a falta traumática do corpo da mãe e a repressão ou recalque do princípio do prazer para viver em sociedade. Diante das informações trazidas, né, até agora, precisa ficar claro que a filosofia, como discurso de reflexão por excelência, a literatura como discurso estético por excelência e a psicanálise como discurso sofisticado e revolucionário de interpretação da psique humana não apresentam fronteiras bem estabelecidas, mas estão interrelacionadas tanto pelos temas em comum quanto pelas formas de trabalhá-los em linguagem. Então, a gente vai ver as especificidades e os limites de cada um desses discursos do saber moderno. Né? Se, por um lado, a literatura, a filosofia e a psicanálise são discursos que iniciam sem fronteiras bem definidas, por outro, a tentativa de delimitá-las é milenar e constitui uma fundação do discurso filosófico. Freud, como bom médico e estudioso das ciências naturais do século XIX, embora admitisse a contragosto, não gostava da ideia de ser autor de um tratado filosófico, nem de uma tese abstrata sobre o ser humano. Seu objetivo era, sim, produzir uma teoria científica empiricamente comprovável sobre a psique do Homo sapiens. Porém, o psiquiatra austríaco reconhecia que a carência de dados e estudos empíricos à época sobre a mente humana o levava a amparar-se na literatura e na filosofia para desenvolver suas teorias. Preocupado com a elaboração de um método que desvendasse a verdade, Platão, o grande filósofo da antiguidade clássica, propôs que fossem expulsos os poetas da polis. A polis são as cidades gregas, né? Portanto, porque sua maneira de representação distorcida da realidade era perigosa, já que dominavam a estética e a verossimilhança. Nesse embate, Platão engendra o discurso filosófico como aquele que corresponde à busca metódica pela verdade, embora utilizasse de formas literárias como o diálogo narrado, encarado pelos antigos como o verdadeiro método para chegar à verdade, a uma essência ontológica. É para isso que observa o filósofo e professor Antônio Magalhães em seu artigo Partilhas do Saber, Diálogos entre Filosofia e Literatura de 2009.
Para o desenvolvimento da ideia do conhecimento e do sábio, Platão recorre ao literário não somente como forma, mas como caminho do conhecimento. Esta tensão no pensamento filosófico de Platão, sabemos muito bem disso, é decorrente de sua tentativa de estabelecer a diferença da filosofia em relação às outras formas de discurso, como a poesia épica e a trágica, a retórica e a sofística. É dessa tensão que emerge o discurso filosófico. Contudo, como o próprio Magalhães reconhece, Platão não consegue superar o discurso literário emancipando-se totalmente dele, mas sim iniciar uma tensão contraditória entre ambos. O estético e o filosófico, que na história do Ocidente, ou seja, nos últimos 2.500 anos, ficam mais do que um embate, como também uma relação dialética de troca constante, tanto de temas quanto de estilos de representação. Da mesma forma que o discurso filosófico foi concebido com o objetivo de refletir sobre a verdade e a essência ontológica do cosmos, ou do universo, na Grécia Antiga, a psicanálise foi concebida como, mais que uma teoria, um método terapêutico aplicável empiricamente ao consultório psiquiátrico, psicanalítico, para o tratamento de neuroses sintomáticas, fobias, histeria, obsessões, transtorno obsessivo, compulsivo, entre outros, da Europa do século XIX e do início do século XX. É importante levar isso em consideração porque, uma vez que se retira um discurso da sua área social de atuação, que são as cadeias de instituições, ofícios, sujeitos que se utilizam no discurso teórico e prático para lidar com um problema histórico-social, o seu objeto se altera e, por consequência, muda o seu sentido de ser e de gerar significados e práticas. Em outras palavras, ao aplicar-se a teoria psicanalítica ao texto literário, ou uma tese filosófica de Hegel sobre a história, ou ainda uma tese filosófica de Kant sobre a ética, também sobre um texto literário, sempre haverá perdas de sentido, distorções, falhas, buracos e incompletudes. Isso porque quando se altera o objeto real, que é o problema propriamente dito, de um discurso teórico ou filosófico, seja ele o paciente da psicanálise, seja ele o curso de um processo histórico ou a moral social e política, para aplicá-lo a um romance ou um poema lírico, modificam-se também os problemas, desafios e demandas sobre o discurso retirado de outra área do saber, como nos exemplos mostrados a psicanálise e a filosofia. Inclusive, o Terry Eagleton comenta o seguinte, que em linhas gerais podemos dividir a crítica literária psicanalítica em 4 tipos, dependendo daquilo que toma como objeto de atenção. Ela pode se voltar para o autor da obra, para o conteúdo, para a construção formal ou para o leitor. A maior parte da crítica psicanalítica tem sido dos 2 primeiros tipos, que de fato são os mais limitados e problemáticos. A análise psicanalítica do autor é um trabalho especulativo que enfrenta os mesmos tipos de problemas que examinamos ao discutirmos a relevância da intenção do autor para as obras literárias. A psicanálise do conteúdo, comentários sobre motivações inconscientes das personagens ou sobre a significação psicanalítica de objetos ou acontecimentos do texto, tem um valor limitado, mas a semelhança na notória caça ao símbolo fálico é com muita frequência. Mas atenhamos a palavra redutiva, que foi dita agora, né? Importante para sintetizar muito bem a ideia central da especificidade da literatura, que é enxergar um texto literário ou uma literatura como um todo, sob as lentes de uma única teoria psicológica ou tese filosófica, ou perspectiva histórica, e sempre cair em um reducionismo, em uma redução do seu real tamanho e o valor cultural. Em outras palavras, o princípio do prazer, o complexo de Édipo, o materialismo histórico, o dialético, a teoria queer, a desconstrução, o feminismo, a fenomenologia, o existencialismo, entre outros, são ferramentas de interpretação que enriquecem as reflexões e as possíveis discussões a partir do texto literário. Contudo, o texto literário jamais poderá ser reduzido a uma única perspectiva epistemológica, social e histórica, e esse é seu verdadeiro valor, sua especificidade como discurso.
Da perspectiva de um médico psiquiatra do século XIX e de um clínico da psicanálise, por mais que Freud tivesse uma sensibilidade artística e epistemológica marcante e revolucionária nas áreas da psiquiatria e da psicologia de sua época, ele diagnosticava, por seu hábito clínico, os artistas, de modo geral, como neuróticos invejáveis por conta de sua capacidade de sublimar os seus desejos e fantasias inconscientes, né, os recalcados e proibidos, tornando-os em um objeto, que é a arte, passível do desejo das pessoas comuns. Em outras palavras, os artistas, segundo Freud, seriam invejáveis não exatamente por seu talento estético, mas por sua capacidade de se expressarem com verve aquilo que os neuróticos comuns estão habituados a reprimir. Também inadequada é a opinião de Freud sobre a arte, sua comparação da arte com a neurose. Né? Com isso, ele quis dizer que o artista, como neurótico, é oprimido por necessidades instintivas excepcionalmente poderosas, o que o levam a afastar-se da realidade e aproximar-se da fantasia. Ao contrário de outras fantasias, porém, o artista sabe como desenvolver, dar forma e amenizar seus próprios sonhos de modo que os torne aceitáveis a outros, pois egoístas e invejosos que somos, nossa tendência, na opinião de Freud, é a de considerar repulsivos os devaneios de outras pessoas. Para que se verifiquem essa amenização e a formulação de fantasias, é de crucial importância o poder da forma artística, que proporciona ao leitor ou ao espectador aquilo que Freud chama de prazer preliminar, afrouxando suas defesas contra a realização dos desejos de outros e permitindo-lhes, com isso, suspender por um breve momento a repressão e experimentar um prazer proibido com seus processos inconscientes. Embora de enorme perspicácia, essa análise não necessariamente se encaixa a todos os artistas, e sim se mostra imbuída do discurso cientificista e positivista do século XIX, marcado pela alta modernidade industrial, pelo início da aceleração da vida moderna a um novo patamar e pelo encanto do sujeito moderno com a tecnologia, no sentido de que a arte transforma-se apenas em um objeto de sublimação individual do desejo e de fuga psicológica da realidade, tal qual os realistas contrapunham os românticos na literatura. As questões de forma, portanto, fazem parte das reflexões de Freud sobre a arte, mas a imagem do artista como um neurótico é, sem dúvida, demasiado simples, e é a caricatura que os homens práticos fazem do romântico distraído, que vive no mundo da lua. Mais do que mero objeto de sublimação do desejo inconsciente e de fuga da realidade, a literatura é um discurso estético que não pode ser reduzido ao psicologismo do autor ou do leitor, como foi discutido, por exemplo, pelos estruturalistas e pós-estruturalistas a respeito da morte do autor. De igual modo, muitas vezes o texto literário é analisado, por exemplo, como um registro histórico. Haja vista a Carta de Pero Vaz de Caminha, ou o trabalho jornalístico de Euclides da Cunha em Os Sertões. Né? E o Freud, né, biografou e analisou artistas. Né? A despeito de certas limitações históricas do século XIX, em algumas análises e reflexões, é imprescindível reconhecer no médico austríaco uma sensibilidade ímpar quanto à arte e à filosofia, o que representou, de certa maneira, o combustível de sua produção teórica, como comenta Terry Eagleton. Né? As investidas esporádicas do próprio Freud no campo da arte e da literatura se fizeram principalmente nesses dois níveis, intenção autoral e conteúdo, e ele escreveu uma fascinante monografia sobre Leonardo da Vinci, um ensaio sobre a estátua Moisés, de Michelangelo, e algumas análises literárias, notadamente sobre um pequeno romance do autor alemão Wilhelm Jensen, intitulado Gradiva. Esses ensaios ou ofereciam uma explicação psicanalítica do próprio autor, tal como ele se revela em sua obra, ou examinam os sintomas do inconsciente na arte, tal como os faríamos na vida. Em ambos os casos, a materialidade do próprio artefato, sua constituição formal específica, tende a passar despercebida. Psicanálise e filosofia aplicadas à literatura. O crítico literário norte-americano Jonathan Fuller, em seu célebre trabalho Teoria Literária, uma introdução, define da seguinte maneira a relação da psicanálise e da filosofia materialista histórica com a literatura. A teoria psicanalítica teve um impacto nos estudos literários tanto como uma modalidade de interpretação como uma teoria sobre a linguagem, identidade e sujeito.
Por um lado, junto com o marxismo, é a hermenêutica moderna mais poderosa, uma metalinguagem ou vocabulário técnico autorizado que pode ser aplicado às obras literárias, assim como às outras situações, para entender o que está realmente acontecendo. Isso leva a uma crítica alerta a temas e a relações psicanalíticas. O que Kuhn argumenta é o fato de que tanto a psicanálise quanto a filosofia materialista de Karl Marx, que é o método dialético do materialismo histórico, serem hermenêuticas modernas, ou seja, dispositivos de interpretação, seja da economia e das relações sociais, seja da psique humana, ou que podem ser aplicados em praticamente qualquer área das ciências humanas, inclusive na arte e, mais especificamente, na estética literária. Esses dispositivos interpretativos, né, hermenêuticos, promovem novas perspectivas de interpretação, perscrutando tanto as relações sociais de classe, como faz o marxismo, quanto as interpessoais do desejo inconsciente, como faz a psicanálise, a fim de entender o que realmente está acontecendo. Isto é, desvendar uma lógica operando latente e invisível, por trás do que é efetivamente narrado em uma obra literária, em um documento histórico ou jornalístico, ou entre outros. Já o crítico inglês Terry Eagleton, em seu Manual de Introdução à Teoria Literária, considera que a finalidade de aplicar a psicanálise e a filosofia, encarada de forma ampla, a uma obra literária, é a de produzir-se um subtexto para a obra, um texto que está inserido nela, visível em certos pontos sintomáticos de ambiguidade, evasão ou ênfase exagerada, e a que nós, como leitores, somos capazes de escrever, mesmo que o romance em si não escreva. Toda obra literária encerra um ou mais desses subtextos, e há um sentido no qual se pode falar deles com o inconsciente da própria obra. As introvisões da obra, como ocorrem com todos os escritos, estão profundamente relacionadas com sua cegueira. Aquilo que ela não diz e como não diz pode ser tão importante quanto o que diz. E o que parece estar ausente, ser marginal ou ambivalente a respeito dela, pode constituir uma chave mestra para suas significações. O que buscamos, contudo, é aquilo que essas afirmações inevitavelmente calam ou suprimem. O que examinamos são as maneiras pelas quais o romance não é perfeitamente idêntico a si mesmo. A crítica psicanalítica, em outras palavras, pode ir além da caça aos símbolos fálicos. Ela pode nos dizer alguma coisa sobre a maneira pela qual os textos literários se formam e revelar alguma coisa sobre o significado dessa formação. O que o crítico britânico encara como subtexto da obra, mais que uma mera interpretação produzida sobre ela, é, na verdade, um operador de leitura que desvenda metodicamente os mecanismos inconscientes ocorrendo no texto literário, entre os personagens ou na narração do enredo de uma obra literária. Esse método psicanalítico de análise da obra literária consiste basicamente em observar as ocorrências linguísticas e as discursivas de ambiguidade, evasão ou ênfase exagerada do texto poético, ou seja, observar sentidos e dizeres que estão latentes, ou seja, implícitos, escondidos, poucos perceptíveis, na obra literária, uma vez que aquilo que ela não diz e como não diz pode ser tão importante o quanto o que diz, conforme a citação do próprio Egerton. Ainda de acordo com Terry Egerton, isso seria ir além da caça dos símbolos fálicos, ou seja, não reter análise do que algo está evidente e gritante na obra literária, as grandes contradições ao clímax, aos objetos e personagens que representam o poder ordenador da história e aos grandes embates que giram em torno do enredo, mas buscar entender por meio dos detalhes mal resolvidos ou mal explicados na obra aquilo que nela sobra, sem permitir que o texto literário seja perfeitamente idêntico a si mesmo, justamente porque há essa estrutura inconsciente na obra literária que diz um pouco mais do que o texto realmente gostaria de dizer. A análise freudiana dos sonhos e sua relação com a linguagem literária, né? Então, o método de análise do texto literário, a partir da obra da teoria psicanalítica muito se assemelha com o que Freud
propôs em sua obra a Interpretação dos Sonhos, de 1900. Né? O neurologista encarava o sonho não apenas como uma deformação da realidade, mas também como uma produção simbólica particular da realidade, uma reorganização do que o sujeito vive, que é regida pelo seu inconsciente. Tais posicionamento e método analítico do sonho são muito valiosos para a crítica literária e a sua postura de análise diante do texto. Né? Sobre isso, Eagleton escreveu o seguinte: a matéria-prima do sonho, o que Freud chama de conteúdo latente, são os desejos inconscientes, os estímulos corporais vividos durante o sono, as imagens colhidas, a experiência do dia anterior. Mas o sonho em si é produto de uma transformação intensiva desse material, conhecida como trabalho onírico. Os mecanismos desse trabalho já foram examinados por nós. Trata-se das técnicas que o inconsciente utiliza para condensar e deslocar seu material, bem como para descobrir maneiras inteligíveis de representá-lo. O sonho produzido por esse conteúdo, o sonho de que nós recordamos, é chamado por Freud de conteúdo manifesto. O sonho, portanto, não é a expressão ou reprodução do inconsciente. Entre este e o sonho intervém um processo de produção ou transformação. A essência do sonho, para Freud, não está na matéria-prima ou no conteúdo latente, mas no próprio trabalho onírico. Né? Essa prática é o que constitui o objeto de sua análise. Uma fase do trabalho onírico, conhecida como revisão secundária, consiste na reorganização do sonho de modo a apresentá-lo na forma de uma narrativa relativamente coerente e compreensível. A revisão secundária sistematiza o sonho, preenche suas lacunas, soluciona suas contradições e ordena seus elementos caóticos em uma fábula mais coerente. É justamente essa revisão secundária do sonho, proposta por Freud em sua campanha psicanalítica, que se torna interessante para a crítica literária produzir seu subtexto a partir da análise de uma obra literária. Dessa maneira, mais que mero reflexo da realidade, o texto literário passa a ser entendido pela crítica psicanalítica como uma força de produção de uma realidade própria, cuja análise metódica debruça-se sobre os seus trechos sintomáticos no texto sonho. Deformações, ambiguidades, omissões e elisões que podem constituir um modo especialmente valioso e de acesso ao conteúdo latente ou impulsos inconscientes que participam da sua criação. Vamos pegar um exemplo, né? Vamos aqui conferir uma análise psicanalítica com leves toques de materialismo histórico realizada pelo crítico literário britânico Terry Eagleton sobre o romance Filhos e Amantes, publicado em 1912 pelo escritor também inglês, o David Herbert Lawrence. A obra trata de uma família rural inglesa cujo pai de duas crianças, um homem bruto, é minerador, e a mãe, por sua vez, letrada e prendada, pertencendo à classe média britânica. Atente-se ao que Eagleton comenta ao final de sua análise sobre as limitações da psicanálise e do materialismo histórico na abordagem literária. Peraí que eu vou pegar o texto para dar uma lida. Filhos e Amantes, sem parecer estar ciente disso, é um romance profundamente edipiano. O jovem Paul Morel, que divide a mesma cama com sua mãe, trata-a com ternura de um amante e sente uma forte hostilidade para com seu pai. Ao se transformar no homem Morel, incapaz de manter uma relação plena com uma mulher, ele consegue por fim uma possível libertação dessa condição matando a mãe, em um ambíguo ato de amor, vingança e autolibertação. A senhora Morel, por sua vez, tem ciúme da relação de Paul com Miriam e se comporta como uma amante rival. Paul deixa Miriam para ficar com a mãe. Ao deixá-la, porém, também está inconscientemente rejeitando a mãe que existe nela, ou seja, aquilo que lhe parece ser a sufocante possessividade espiritual da moça. O desenvolvimento psicológico de Paul, porém, não ocorre em um vazio social. O seu pai, o Walter Morel, é mineiro, ao passo que sua mãe pertence a uma classe social ligeiramente superior. A senhora Morel preocupa-se em fazer com que Paul não siga a profissão do pai, preferindo que ele tenha um emprego burocrático. Ela não trabalha fora, é dona de casa.
A organização familiar dos Morel enquadra-se no conceito conhecido como divisão sexual do trabalho, que na sociedade capitalista se manifesta na forma do pai sendo usado como força de trabalho no processo produtivo, enquanto a mãe cabe a manutenção material e emocional dele e da força do trabalho do futuro, que são os filhos. A alienação do Sr. Morel em relação à intensa vida emocional de seu lar deve-se em parte a essa divisão social que o afasta de seus próprios filhos, aproximando-os emocionalmente mais da mãe. Se, como acontecesse com Walter Morel, o trabalho do pai é particularmente fatigante e opressor. Seu papel na família provavelmente será ainda menor. O contato humano de Morel com os filhos se reduz à sua atividade prática na casa. Acresce que sua falta de instrução lhe torna difícil articular seus sentimentos, fato que aumenta ainda mais a distância entre ele e a família. A natureza cansativa de seu trabalho rigidamente disciplinado contribui para criar nele uma irritabilidade e uma violência ainda maiores com relação à vida doméstica, o que leva seus filhos ainda mais para junto da mãe, além de estimular a possessividade ciumenta que a senhora Morel tem por eles. Para compensar sua situação inferior ao trabalho, o pai luta para afirmar uma autoridade masculina tradicional em casa, que só contribui para aumentar seu distanciamento com relação aos filhos. No caso dos Morel, esses fatores sociais ainda são mais complicados pela distinção de classe entre eles. Morel tem aquilo que o romance considera uma incapacidade caracteristicamente proletária de articulação. Ele tende mais para o aspecto físico e para a passividade. Filhos e amantes retratam os mineiros como criaturas do mundo subterrâneo que vivem a vida do corpo e não da mente. A senhora Morel, talvez seja significativo o fato de não nos inclinarmos a usar seu primeiro nome, pertence à classe média-baixa, é razoavelmente instruída, lúcida e decidida. Ela simboliza, portanto, aquilo que o sensível artístico Poe tem esperanças de realizar: a aproximação emocional entre ele e a mãe, e o distanciamento do pai. É, logicamente, um abandono do mundo empobrecido e explorador da mina de carvão em favor da vida da consciência emancipada. A tensão potencialmente trágica em que Paul se vê e que quase destrói o herói nasce do fato de sua mãe, ao mesmo tempo, a fonte de energia que o impulsiona para além de sua casa e da mina, e a poderosa força emocional que o prende. A leitura psicanalítica do romance, portanto, não precisa ser vista como alternativa a uma interpretação social. Falamos, ao contrário de duas faces ou aspectos de uma mesma situação humana. Podemos discutir a imagem fraca que o Paul faz do pai e a imagem forte que faz da sua mãe, tanto em termos edipianos quanto classistas. Podemos ver como as relações humanas entre um pai ausente e violento e a mãe ambiciosa e emocionalmente exigente e o filho sensível são compreensíveis tanto em termos de processos inconscientes quanto em termos de certas forças em relações sociais. Tudo isso, porém, ainda está limitado ao que se poderia chamar de análise de conteúdo, pois focaliza antes o que é dito do que a maneira de o dizer, o tema mais do que a forma, né? Mas podemos estender essas considerações à própria forma a aspectos tais como a maneira pela qual o romance apresenta a estrutura, a narrativa, e estrutura a narrativa como modo e o modo como delineia as personagens, qual o foco narrativo adotado. Ufa, que questão. Então, em essência, o Sigmund Freud propôs aquilo que funda o desejo inconsciente do ser humano, que é um objeto faltante primordial, o aconchegante corpo materno. Se entendermos que, para essa teoria, o desejo inconsciente de suprir essa falta fundante é o que move o ser humano a buscar, construir, erguer, guerrear, lutar, entre outros, podemos então compreender como a teoria literária sintetizou a teoria freudiana do princípio do prazer em um arquétipo, uma estrutura básica narrativa, né? Que é um arquétipo, é uma estrutura básica, né? Um arquétipo narrativo. Vamos pegar aqui um outro texto do Igton para poder ler. Certo dia, vendo que o seu neto brincar no cercado, Freud observou que ele atirava longe o brinquedo e exclamava: forte!
né, foi embora, para depois puxando-o de volta com o barbante exclamar: dá, que é aqui. Isso, o famoso o jogo forte dá, Freud interpretou que, além do princípio do prazer, como domínio simbólico pela criança da ausência materna. Mas esse jogo também pode ser interpretado como as primeiras percepções da narrativa. O forte dá talvez seja a menor história que possamos imaginar. Um objeto se perde e em seguida é recuperado. Contudo, até mesmo as mais complexas narrativas podem ser interpretadas como variantes desse modelo. O padrão da narrativa clássica é o de que uma estrutura original é desorganizada e acaba sendo restaurada. Desse ponto de vista, a narrativa é uma fonte de consolo. Né? Os objetos perdidos são causa de ansiedade para nós, simbolizando certas perdas inconscientes mais profundas. O nascimento, as fezes, a mãe, e é sempre um prazer vê-los de volta seguros. Na teoria lacaniana, é um objeto original perdido, que é o corpo da mãe, que impulsiona a narrativa de nossas vidas, impelindo-os à busca de substitutos para esse paraíso perdido, no interminável movimento metonímico do desejo. Para Freud, é o desejo de volta a um lugar onde não podemos ser atingidos, a existência inorgânica que antecedeu toda a vida consciente, que nos leva a lutar por avançar. Nossos inquietos apegos, né, que são zeros, são cérebros do impulso da morte, thanatos. Em uma narrativa, alguma coisa deve ser perdida ou estar ausente, para que ela se descubra. Se tudo estivesse no lugar, não haveria história a ser contada. Essa perda é perturbadora, mas também excitante. O desejo é estimulado por aquilo que não pode possuir totalmente, e essa é uma fonte de satisfação narrativa. Entretanto, se nunca pudéssemos possuir, nossa excitação poderia se tornar intolerável e se transformar em desprazer. Por isso, devemos saber que o objetivo nos será finalmente entregue. Nossa excitação é liberada de maneira satisfatória. Nossas energias foram artificialmente presas pelos suspenses e repetições da narrativa, mas apenas como um preparo para seu emprego agradável. Fomos capazes de tolerar o desaparecimento do objeto porque nosso suspense sempre esteve impregnado do conhecimento secreto de que esse objeto reapareceria finalmente. Forte só tem significações em relação a dar. Então, a gente vai examinar por partes essa rica citação da exposição do crítico literário britânico Terry Eagleton sobre o jogo Forte Dá. O primeiro ponto importante a destacar aqui reside no fato do Freud propor que o ser humano, de modo geral, adentra ao mundo simbólico da linguagem por não por contar de uma competência cognitiva simplesmente, mas para poder simbolizar por meio de signos um objeto faltante. No caso, o corpo materno como um primeiro objeto perdido. A crítica literária faz, então, uma adaptação dessa teoria sobre a falta ou desejo, entendendo essa dialética, né, que é a dinâmica recíproca e cíclica entre a falta de algo e o desejo por esse algo, como estrutura básica de qualquer narrativa literária, em que o objeto faltante é o desarranjo básico do enredo que, por sua vez, gira em torno de sua busca. Assim, o objeto faltante do texto literário pode ser metaforizado de diferentes maneiras, desde um personagem ou uma posição social e até um símbolo de poder, status, entre outros. Segundo ponto que merece esclarecimento consiste na proposição de Sigmund Freud no texto Além do Princípio do Prazer, de 1920, do termo pulsão da morte. Para o médico austríaco, o que está além do princípio do prazer, ou seja, ultrapassa o desejo de retorno ao aconchego do colo materno, é o desejo inconsciente que a espécie humana tem de alcançar um estágio de paz e tranquilidade apenas possível em uma condição interior à vida. Freud identificou a pulsão da morte nos comportamentos autodestrutivos e violentos do ser humano. Vale ressaltar que esse texto foi escrito em um momento histórico de profunda desilusão do homem moderno, que foi a Primeira Guerra Mundial, que acabava de terminar, né? Isso foi em 1918. As tensões sociais e políticas na Europa e também fora dela por conta da corrida colonial acirravam-se cada vez mais e havia uma desorientação intelectual quanto ao cientificismo e à razão, bem como a forma de o homem ocidental moderno estar no mundo diante de uma tecnologia que acelerava a vida de forma estonteante,
como registraram as vanguardas europeias da época, e diante de um Deus que morrera havia poucos séculos, como Nietzsche apontava no século XIX, argumentando que a razão religiosa não era mais o guia moral fundante da sociedade ocidental. Por fim, o Terry Egerton argumenta que a motivação pulsional do leitor diante da obra literária é justamente a ativação do inconsciente do desejo humano a partir de um objeto perdido na narrativa. Esse arquétipo narrativo acompanha a literatura ocidental desde a sua origem antiga. A Ilíada e a Odisseia, tidas como epeias gregas fundantes na literatura ocidental, narram a guerra de Troia e o retorno de Ulisses à sua terra natal já dentro dessa lógica do objeto perdido. O herói, portanto, sempre está em busca de preencher alguma falta inconsciente que fica implícita na narrativa e pulsa ao longo das tensões do enredo. Além de ser um clássico texto fundador da cultura ocidental, junto às epopeias de Homero, né, que é a Ilíada e a Odisseia, o Oedipus Rex, né, o Oedipus Rex, esse nome, Oedipus Rex, ou Édipo Rei, é uma obra literária encenada no teatro antigo que amarra a relação fundamental entre a filosofia moderna, a literatura e o pensamento psicanalítico de Sigmund Freud. Então, a gente vai entrar em contato com os detalhes da tragédia clássica de Sófocles, Sófocles, isso mesmo, Sófocles, tida por Aristóteles como o grande modelo desse gênero literário da Grécia Antiga. Né? Isso foi aproximadamente o século V a.C. Vamos lá? Olá! Nesta dica do professor, você irá aprofundar seu conhecimento sobre a tragédia grega de Sófocles, intitulada Édipo Rei, e sua importância para a teoria freudiana sobre o inconsciente e o desejo. Édipo é um virtuoso homem que ascende à posição de rei de Tebas, uma cidade da Grécia Antiga. Ele é tido pelos súditos como homem de moral e vida invejável, filho de Políbio, rei de Corinto, é casado com Jocasta, rainha de Tebas, com quem teve 4 filhos. Ao receber a notícia de que seu suposto pai morreu, Édipo também toma conhecimento de que, na verdade, Políbio não é seu pai. É neste ponto que se inicia a busca do protagonista pelo esclarecimento dos fatos, de sua verdadeira identidade. Esse processo de busca por conhecer a si mesmo, bem como os sentimentos que a catarsis, a completude desse processo da obra suscita, é o que leva o filósofo Aristóteles, em sua obra A Poética, a considerar Édipo Rei como uma tragédia por excelência. Édipo fora, na verdade, entregue por seus pais, o rei e a rainha de Tebas, a um criado para ser morto, uma vez que ouviram de um oráculo a profecia que os assolaria. O príncipe mataria o pai e se casaria com a própria mãe. Ocorre que, pelas tramas da roda do destino, Édipo, ainda bebê, não é morto e acaba sendo entregue a uma humilde família de camponeses que o dão ao rei de Corinto para ser criado como seu filho. A única informação que o protagonista da tragédia possui, no entanto, é a de que o rei anterior a ele fora morto por forasteiros durante uma viagem sua ao exterior. Édipo, então, começa a sentir aflorar a sua inquietude, uma vez que chegara na cidade de Tebas nessa mesma época e cruzara com um homem hostil que cavalgava pelas redondezas, morto por ele em combate. Sua esposa, a rainha Jocasta, já entendendo que se casara com o filho, conforme a profecia do oráculo, aconselha o marido inquieto a desprender-se do passado e da sanha na busca
por sua verdadeira identidade. Édipo, contudo, insiste em investigar a história, que para ele era insuportável, até que, por meio da trama de relatos e testemunhos de criados e oráculos, descobre que era ele próprio o bebê da profecia, trazendo à consciência, portanto, uma crise existencial triplamente trágica. Havia nascido, se casado com sua mãe e matado seu pai. Completando-se então o ciclo catártico, Jocasta, sua esposa e rainha, em ato de desespero, se suicida no leito real, clamando em prantos por seu ex-marido. Édipo, por sua vez, arranca as órbitas dos olhos para, metaforicamente, não poder encarar a desgraça que lhe ocorrera. O protagonista da tragédia grega, portanto, é levado a agir pelo impulso ao longo de sua vida e pelo fato de ignorar a realidade, de desconhecê-la genuinamente, desde o assassinato de seu pai, à ascensão ao trono de Tebas e ao casamento de sua mãe. O tempo presente da tragédia leva o protagonista na busca pela catarsis, pelo processo inquietante de conhecer aquilo que ignorava profundamente, e por fim, o desfecho da tragédia mostra ele e sua esposa, mãe, incapazes de encarar a realidade do que descobriram. É essa narrativa que leva Freud, 2000 anos depois, a pensar o processo de recalque do desejo inconsciente de incesto da criança, algo que constitui o sujeito e é insuportável de vir à consciência. É importante compreender que Édipo Rei, na teoria freudiana, é mais que apenas um texto literário. Trata-se de um arquétipo, um modelo clássico de representação de um processo inerente ao ser humano, tanto que circula na cultura ocidental desde a sua constituição na Grécia Antiga. Essa foi a dica do professor. Bons estudos! O Sigmund Freud desenvolveu seus conceitos teóricos psicanalíticos como o complexo de Édipo e as estruturas do sujeito neurótico, psicótico, perverso, amparado em obras literárias clássicas, uma vez que a dinâmica e a riqueza das relações humanas presentes no texto literário é que possibilitaram a demonstração e a justificativa de sua teoria. Mais do que apenas um discurso estético, portanto, Freud encarava os clássicos da literatura como mitos coletivos que alcançavam esse status notório e justamente pela identificação universal com que as culturas e os sujeitos, independente do local e da época, têm com eles. Então, a relação do drama shakespeariano de Hamlet, o príncipe da Dinamarca, com os conceitos freudianos de complexo de Édipo e a neurose, bem como o tema comum do parricídio, né, que é o assassinato do pai, e o fratricídio, que é o assassinato entre irmãos, que atravessa clássicos da literatura de Sófocles, na antiga Grécia, a Shakespeare, no início da modernidade, é o que a gente vai ver agora, inclusive. Hamlet é uma peça teatral escrita por Shakespeare em 1601. Nela, o dramaturgo inglês apresenta a narrativa dramática do príncipe da Dinamarca que está em crise com a recente morte de seu pai, o rei Hamlet. O jovem príncipe descobre, por meio do relato do fantasma de seu pai, que, na verdade, sua morte não foi acidental, mas premeditada. O seu irmão Cláudio havia despejado em seu ouvido uma poção venenosa que matou, para que então o tio de Hamlet pudesse ascender à posição de rei, casando-se com a cunhada, a rainha e mãe do jovem príncipe. No desenrolar da obra dramática, o protagonista viveu uma crise neurótica em que oscila entre episódios histéricos de raiva
em inconformidade com a maldade do tio e ciúmes da mãe, e episódios de ansiedade e insegurança no quais Hamlet hesita em matar o tio. É aí que Freud mira em sua interpretação a partir do complexo de Édipo. Hamlet hesita em matar o tio por conta da culpa que sente ao constatar, inconscientemente, igual ao seu desejo de ocupar o lugar do pai e desposar a mãe, desejo esse reprimido por sua neurose. Em seu célebre trabalho A Interpretação dos Sonhos, Freud argumenta que Hamlet é capaz de fazer qualquer coisa, salvo vingar-se do homem que eliminou seu pai e tomou o lugar desse junto à sua mãe, o homem que lhe mostra os desejos recalcados de sua própria infância, realizados. Desse modo, o ódio que deveria impeli-lo à vingança é nele substituído por autorrecriminações, por escrúpulos de consciência que o fazem lembrar que ele próprio, literalmente, não é melhor do que o pecador a quem deve punir. Então, o psiquiatra finaliza o Édipus, a fantasia infantil imaginária que subjaz ao texto, é abertamente exposta e realizada como seria num sonho. Em Hamlet, ela permanece recalcada e, tal como no caso de uma neurose, só ficamos cientes de sua existência por meio de suas consequências inibidoras. Opa! Eu vou passar para vocês agora um vídeo chamado Clarice Lispector, A Vida é um Soco no Estômago, né, da Maria Homem. Né? Maria Homem é uma psicanalista e professora, e que ela vai explicar alguns conceitos para vocês. E de, é, A vida é um soco no estômago. E a Clarice, sem dúvida, tem uma postura de destemor. Acho que se eu fosse usar uma palavra para definir a posição da Clarice, ela não teme, ela não tem medo de dizer. Tanto que naquele famoso último vídeo dela, para a cultura, né, ela diz que eu saiba, eu não fiz nenhuma concessão. E ela levou isso às últimas consequências. Então, não só a vida é um soco no estômago, como aquilo que eu escrevo, eu quero que chegue para você, leitor, como um soco no estômago. E para ir em português mais simples ainda, pá, eu estou te dando uma porrada. E é isso que eu estou fazendo, eu não estou fazendo menos que isso. Porque a vida é assim e a palavra que importa é essa. Então, eu quero que algo doa, como dói em mim, porque é a verdade. É como se a verdade última da vida fosse um soco, fosse algo que te tira do prumo, te tira do eixo. E só assim você pode ser uma outra pessoa. Eu não acredito em transformação açucarada, sabe? Claro, eu trabalho com isso, eu vivo a matéria dessa possível transformação que existe. Eu não,
jamais eu me aliaria a um discurso que diz o ser humano é assim, foi criado assim, a natureza é estática, ou enfim, a natureza humana é má, ou a natureza é má, ou... Nossa, isso me entedia profundamente. Mas é simples você ser outra coisa, ou você próprio deixar de ser aquilo que você é e nem você suporta? Não. É dificílimo. E ó, trabalho e dor. Então, numa sessão, por exemplo, numa sessão de análise, o que está em jogo? O que é dito e o que é sentido também. Tem algo, como diria Freud, né? Tem várias instâncias de conteúdos e de afetos. Então, conteúdo e afeto são os dois pilares básicos da mente, da subjetividade. A gente não é só uma cognição, a gente é essa sensação. E a gente precisa levar um susto para que a gente fale, opa, quem sou eu mesmo? Peraí, o que é o mundo? Por exemplo, um preconceito. Você não desmonta um conceito que está anterior à vivência sem ter uma outra vivência e de preferência difícil que diga para você teu mundo caiu. E é muito bom. Quando você chega numa análise, por exemplo, e diz meu mundo caiu, eu falo ótimo. Então você veio no lugar certo. Porque agora a gente vai começar o que interessa. Porque algo tem que ruir. Ruína, caiu, desmonta. Normalmente a gente já sabe. O que está desmontado? O eu. Aí, para ser mais precisa, a imagem narcísica do eu. Uma configuração agradável, interessante, idealizada de si. Então, o que eu diria? Que a Clarice, ela é a anti-autoajuda, que ajuda. Então, qual é a ajuda eficaz? É aquela que, de alguma maneira, não vai ter esse discurso de massageamento egóico, sabe? Então você pode, você consegue, vai, sabe todo um blá 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 aí que pode estar na moda, pode vender milhões e pode te mostrar a força da magia, do amor, do bem e da... Claro, é um saco gigantesco e eu estou de alguma maneira cometendo o sacrilégio de colocar tudo no mesmo lugar. Mas há diferenças e a gente pode debater melhor. Mas, grosso modo, uma certa narrativa, que aliás é muito simplista, de conexão com felicidades, bondades, o bem, o amor, a luz, a paz, ou a graça, ou né, uma coisa assim. Vamos pela força do pensamento chegar na energia boa. Não é assim, gente. É simples assim, não funciona, não funciona. Não... Eu tenho um bom tempo de clínica, décadas. Nunca vi, é meu testemunho direto, pessoal. A minha vida, as pessoas próximas, a família, os analisantes. Eu nunca vi você mentalizar o bem e acontecer o bem. Porque também esse conceito bem já é outro assunto. Então, aquilo que te toca e normalmente que talvez ouse chegar no mal, aspas, naquilo que te faça mal, te faça doer, aí tem uma verdade. A verdade não necessariamente é da ordem do aprazível, nem necessariamente da ordem de um imaginário do bem. Como é que pode se desmontar essa fantasia quase infantil de supor um universo cor-de-rosa. E para não ser sexista, azulzinho. E para não ser também sexista ainda, que tenha todos os sons de cinza, né? Que seja trans, enfim, não sei quais são todas as cores do arco-íris, talvez. Mas vamos pensar assim, esse universo arco-íris não é assim. Não só indivíduo-sociedade, um velho embate, mas uma relação sujeito-sujeito. Você conflita com você mesmo. E se você não conflitasse com você, qual era a graça?
Se você soubesse muito bem, bom, tranquilo, eu tenho tal posicionamento ético, tranquilíssimo, eu não quero dinheiro, eu não quero reconhecimento, eu não quero fama, sucesso, eu não tenho preconceito de nada, eu não domino ninguém, eu sou homem ou eu sou mulher. A gente não sabe muito bem nada disso, não é? A gente tem ambiguidades constituintes. A gente tem momentos que adora estar num lugar de alguma dominação, alguma forma de domínio sobre o outro. Não é interessante. Acabamos de falar sobre isso. Não é para fazer. Mas se a gente não assume que tem um gozo aí e que às vezes eu conflito comigo mesmo, mais masculino, mais feminino, o que que é isso? Nem se sabe muito bem. Se você abrir mão de uma matriz transcendental que te diria há dois tipos de sementes, há dois tipos de cores, há dois tipos de naturezas, cada um recebeu tal. Se a gente abrir mão de um paradigma que seria um ordenador maravilhoso se existisse, incrível, se fosse só dois, se fosse só binário, estaria excelente, a vida seria muito mais tranquila. Ótimo, tudo bem. Então, a Clarice, ela vai navegar nas águas obscuras, nas águas ambíguas. Não só das coisas, como da própria escrita, da própria enunciação, da forma de dizer. Ela vai dizer de uma maneira que ela própria é escorregadia. Ela diz. Por isso que eu mesma fiz uma tese inteira sobre isso. E fui discutir, o título é No Limiar do Silêncio e da Letra. Como na própria letra, na materialidade da linguagem, ela vai provocar o sentido e o não sentido. Tanto que tem muita gente que vai dizer, eu não entendo, Clarice. É muito difícil. Ou eu não consigo entrar. Tem outras pessoas que vão dizer, é simplesmente eu. É simplesmente tudo. Ou eu não preciso muito raciocinar, eu sou isso, eu sinto isso. Tanto que tem uma fala da Clarice, que é ótima, que ela recebeu um professor que estava estudando, um professor, doutor, literato, e chegou para ela e falou justamente isso, eu não entendo muito bem os seus textos. E ela disse, ao mesmo tempo eu recebi uma carta de uma menina de 13 anos que falou, finalmente eu me reconheço em algum lugar. E o que você escreve tem a ver com aquilo que eu vivo. Então é isso, né? É isso. A verdade, ela é dura, ela é ambígua, mas é só ela que ecoa, no fundo. E agora, para finalizar, usar a ficção como forma de autoconhecimento, né, um vídeo que eu vou passar também. Esse incrível vídeo sobre o valor cultural e subjetivo da ficção literária em nossa constituição como sujeitos, o professor e psicanalista Christian Dunker nos mostra que, para além do autoconhecimento que pressupõe um suposto saber e um domínio pleno sobre, de nós sobre nós mesmos, a ficção literária e a arte, de modo geral, nos enriquece de reflexão e autoridade, nos constituindo, ensinando, por exemplo, a amar e a sofrer. E a pergunta... Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje.
E a pergunta de letra que orna. Oi, Christian, queria pedir um tema de vídeo, se for possível, claro. Tenho interesse por autoconhecimento e queria saber se podemos usar personagens e histórias de ficção, por exemplo, como fonte de autodescoberta e entendimento. Por exemplo, desde muito pequeno sou fã do livro A Odisseia, de Homero, um livro e tanto. Eu poderia extrair autoconhecimento daí? E de que forma? Agradeço e parabenizo pelo grande trabalho. Letra A. Gol de letra, passe de letra, pergunta excepcional, simples, mas muito importante, né? Quer dizer, você está recuperando a função daquilo que a gente poderia chamar os mitos, né? Que são de transmissão oral e que são os organizadores fundamentais das nossas culturas holistas, né, as nossas culturas orientadas pelo valor no coletivo e na totalidade, né, e de como esses mitos orais eles se transformaram em mitologia, em mitos escritos. E mais adiante foram encontrando outros gêneros, como a tragédia, como o romance, como a epopeia, como a poesia, né? E essas formas de linguagem que você sinaliza bem, assim, elas têm uma estrutura de ficção, elas são muito importantes para o nosso processo de constituição enquanto sujeito, o processo pelo qual a gente aprende a amar, o processo pelo qual a gente aprende a sofrer, o processo também pelo qual a gente aprende como as coisas se transformam e como a gente se transforma na nossa relação com os outros. Quando a gente lê um trabalho de ficção, a gente pode ficar preso, né, na questão assim, isso aconteceu, isso foi real, isso é uma invenção, isso é uma ficção. Mas o mais interessante é que a criança se faz essa pergunta desde muito pequena, né? Ela, por exemplo, como dizia o Freud, pergunta: de onde vêm os bebês? Como é que eles aparecem na barriga da mãe? Ela entabula teorias a respeito. Ela, por exemplo, pode achar que se a mãe comeu uma determinada comida, ela fica com a barriga mais expandida e isso é associado com ali tem um bebê e vai sair, por exemplo, pelo ânus, como as fezes saem pelo ânus. Então, veja como a criança está fazendo aí o que ele chamava de uma teoria sexual infantil, e a cada passo que ela dá no seu próprio tempo, sobre como é que esse enigma se resolve, ela se transforma. Por exemplo, se eu acho que alguém vai ficar grávida porque come brócolis, eu posso alterar a minha relação com o brócolis, certo? Eu comer de mais ou comer de menos. Há uma teoria sexual infantil conhecida que diz assim: se um homem mostra a bunda para uma mulher e uma mulher faz isso para um homem, nasce uma criança, ou a criança vai parar dentro da barriga de uma mulher. E disso você já pode tirar as consequências para ficar pelado na frente do outro, e isso se junta com por que nós temos vergonha disso, isso se encadeia com por que existem banheiros, isso se encadeia com formas de se vestir, e a criança vai inventando um mundo a partir dessas investigações, né, que são típicas dos nossos mitos de origem. A outra forma de ficção muito importante para o Freud é o que ele chamava de romance familiar do neurótico. Num determinado momento, muitas crianças especulam que, na verdade, elas não são filhas desse casal. Elas foram achadas na lata do lixo, foram adotadas, vieram de uma outra família, na verdade, uma família muito mais nobre, muito mais rica ou muito mais pobre. E o Freud diz, e essa possibilidade de que você veio de uma outra família é muito importante para a constituição da nossa subjetividade. Porque é assim que a gente vai entrando em relações simbólicas, a gente vai se entendendo como substituível, a gente vai decifrando as relações de parentesco, né? Filho de, sobrinho de, cunhado de, e assim por diante. Mas a tua pergunta ela é mais direcionada a uma experiência aqui que você chama de autoconhecimento. Uma experiência muito importante, está na psicologia, várias formas de psicoterapia, elas se orientam para isso, para que, no fundo, a gente conheça melhor a nós mesmos e com isso consiga agir melhor, ter uma vida mais gratificante, entender melhor sua lógica de decisões, entender melhor seus conflitos, seus medos. E isso seria então o equivalente de um processo assim meio científico, como o da criança, descobrindo como é que os bebês nascem, e que a terapia ajudaria as pessoas a levar adiante esse processo. Aqui eu diria muito importante, sim,
é a partir do teatro, do cinema, da televisão, que a gente vai explorando outras formas de si. Né? A gente vai se entendendo, e se eu fosse esse personagem? E se eu fosse aquele outro personagem? E se de repente eu estivesse na pele daquele terceiro ou quarto? Isso amplia a nossa capacidade de identificação, isso amplia a nossa riqueza de laços. Mas há uma crítica que a gente pode fazer a essa ideia de que esse processo ele de fato corresponde a um autoconhecimento. Né? Conhecimento se caracteriza por essa relação, sujeito, método e um objeto. Então, conforme eu vou falando, sei lá, com o meu terapeuta, ou quando eu vou lendo um livro como a Odisseia, e eu vou me, assim, objetificando. Eu vou sabendo melhor quem sou eu para mim, tomando-me a mim mesmo como um objeto. E aí eu posso, assim, ter mais e mais saber sobre eu mesmo e com isso me transformar. Havia uma crítica a essa ideia no sentido de que a gente talvez não se transforme ou não necessariamente se enriqueça por auto-objetivação, né? Por assim, uma expansão egológica do próprio eu. Talvez o processo psicoterapêutico e a nossa relação com as formas de ficção possa ser melhor entendido a partir de um outro paradigma. Ou talvez de um paradigma que se associa com o primeiro. Né? O primeiro socrático, gnote sueton, conhece-te a ti mesmo. O segundo paradigma poderia ser cuida de si. Cuidar de si é algo um pouquinho diferente de conhecer a si mesmo. Né? Cuidar de si implica justamente ficcionalizar-se, saindo de si. Né? Cuidar de si pode ser, assim, algo mais prático do que essa atitude teorética, né, de contemplar-se a si mesmo como um objeto. Cuidar de si pode ser, assim, examinar seus sonhos, examinar suas ideias, imaginar, fazer meditações, enfrentar os seus medos, as imagens que desencadeiam angústia em você, mas tudo isso pode não ser um processo de dominação, né, como a gente tem em relação aos objetos de conhecimento. Isso tudo pode ser um processo de cuidado e de transformação. Então essas duas coisas, elas confluem para esse uso que você muito bem colocou aqui, Letra. A literatura, a pintura, o teatro, a fotografia, o romance, e elas são formas, eles são meios, elas são processos de linguagem, né, que nos dão estruturas de verdade. Estruturas de verdade que, no fundo, nós incorporamos, nós absorvemos para nos tornar quem somos. Não só a gente se conhece a partir da literatura, mas a literatura nos forma. Né? A gente não só descobre algo sobre nós mesmos vendo um personagem de cinema, mas aquele personagem de cinema ensina a gente as boas perguntas. Ele ensina a gente a certas práticas que a gente nem percebe que está repetindo a partir disso que nos chega desde a cultura. A subjetividade para a psicanálise é esse processo aqui que você descreveu perfeitamente, né? Que começou muito antes da gente ter terapeutas e psicanalistas, né? Mas que já estava aí com os pintores, já estava aí com a cultura, já estava aí com a literatura, como esse grande universo que pode nos ajudar a nos tornarmos melhores, a nos conhecermos e a nos cuidarmos. Então, Letra, beijinho e cuida de si. Abraço. Quem quiser receber mais fragmentos de autoconhecimento narrativo, discursivo, em estrutura de ficção, como dizia o Lacan, a verdade tem estrutura de ficção, clique aqui no Aqueronta Movebo. Por hoje é só. E é isso, vou deixar também, além desses 2 vídeos que eu passei na descrição, vou deixar outros 2 vídeos que são maiores, um inclusive um outro do Christian, né, que é o Freud, Shakespeare, Reliar por Christian Dunker, né, que discute a atualidade da tragédia shakespeariana quanto ao uso da
Então, aqui a psicanálise, opa, a psicanálise chama de discurso sobre o amor que calham de maneira como o sujeito contemporâneo estabelece laços afetivos com o outro de forma não natural, mas assimilada pela cultura da modernidade e ainda o mesmo vídeo que eu havia compartilhado na aula anterior do Sigmund Freud por Luiz Felipe Pondé, tá bom? Até a próxima aula.